Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 4 de fevereiro de 2019 e o nosso tema hoje é Entidades com o mesmo nome no terreiro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de começarmos, um recado rápido. Algumas semanas atrás, eu divulguei uma foto de duas cachorrinhas que estão aqui na oficina, que foram covardemente abandonadas num canavial. Aliás, eram 3. A gente conseguiu doar, que era um machinho. As outras 2 são fêmeas, estão aqui na oficina ainda. E relembro esse caso para dizer a vocês que essas cachorrinhas ainda estão disponíveis para adoção. Então, se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu celular, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que a gente vai combinando e eu levo o cachorro sem o menor problema. Infelizmente eu não posso ficar com elas porque já tenho 4 em casa. 4 cachorros dão muito trabalho. Mas talvez você que esteja me ouvindo não tenha nenhum ou esteja querendo o seu primeiro. Há pouco tempo, numa comunidade de adoção de animais aqui da cidade, uma mulher postou que doaria um filhote de Shih Tzu. E houveram mais de 60 comentários de pessoas, algumas até brigando para ter o cachorro. 60 pessoas disputando um cachorro e não aparecem 2 pessoas para adotar esses cachorros. Sabe por quê? Porque nós somos ainda muito preconceituosos e olhamos para esses cachorros de raça como se fossem marcas. As pessoas desfilam na rua com seus cachorros como se andasse com a camisa da Nike ou coisa nesse sentido, para serem notadas, observadas pelos outros, não porque amam de fato os animais. Porque quem ama um cachorro não importa com raça. E se você é essa pessoa, manda uma mensagem para mim e a gente combina, ok? Bom, e antes de entrarmos no tema também, eu quero lembrar que toda a doutrina de todo terreiro deve ser respeitada, e o que eu vou dizer aqui hoje é apenas um ponto de vista, uma reflexão sobre esse assunto. Bom, o que gera dúvida sobre esse tema é o seguinte: pode ter no terreiro 2 entidades com o mesmo nome, por exemplo, 2 caboclos pena branca, 2 pretos velhos pai Antônio, 2 Exus do lodo, pode ou não pode? Existem alguns terreiros que não permitem e existem outros terreiros que permitem tranquilamente. Então, vamos refletir sobre os argumentos que normalmente são utilizados para dizer que não pode, ok? Então vamos lá. A gente começa com uma dificuldade natural. Nós normalmente não enxergamos os guias. Às vezes podemos ter uma experiência aqui, outra experiência ali, mas no dia a dia, habitualmente, nós não temos a capacidade de enxergar as entidades. Isto é, a maioria dos médiuns de incorporação não enxergam seus guias. Então, para conhecermos uma entidade, nós precisamos nos acostumar com ela, observar a sua manifestação, os seus trejeitos e associá-la ao médium. E se a entidade fica pingando de médio em médio, daria uma confusão danada. Então, a gente sabe, tal médium incorpora entidade X, outro médium incorpora a entidade Y, o outro incorpora a entidade Z. Isso é muito bem definido. Mas quando chega na questão do nome, por vezes surge um conflito. Espera aí, como é que você recebe o mesmo caboclo que eu? Esse é um argumento muito comum. E a resposta a ele é: não, eu não recebo o mesmo caboclo que você. Você recebe o seu caboclo, eu recebo o meu caboclo. Eles compartilham o mesmo nome. Eles fazem parte da mesma falange, mas eles não são a mesma entidade. Essa é a dificuldade de muitos médiuns,
que vem na manifestação daquele guia através de si como algo da sua propriedade, e não é. Então, quando tem, por exemplo, no terreiro um caboclo pena branca, isto quer dizer que é uma entidade que atua na falange dos caboclos pena branca. Existem centenas, milhares de entidades que podem carregar este nome por pertencerem a essa falange, já que o nome que as entidades apresentam no terreiro é um nome simbólico. Quando aquele caboclo estava vivo, ele não chamava Pena Branca. Pena Branca é um nome simbólico. Assim como, por vezes, está lá um preto velho, Pai Antônio. Pode ser que quando ele estava encarnado, ele se chamava José, Joaquim, Pedro, não necessariamente Antônio, mas Pai Antônio é o nome de uma falange de trabalho, onde há centenas e milhares de espíritos que se identificam como Pai Antônio por pertencerem àquela falange de trabalho. Então, nome simbólico, chamado nome de falangeiro. Então, qual o problema se tem 2 pena branca num terreiro, se tem 2 Pai Antônio? O que muda isso para a espiritualidade? Absolutamente nada. E outra, por exemplo, um terreiro pode ter 2 pessoas com o mesmo nome? Provavelmente você vai me responder, claro que pode. O que tem uma coisa a ver com a outra? Exatamente, não interfere em nada dentro de um terreiro ter 2 Marias, 2 Josés, 2 Pedros. Por que 2 entidades que pertencem à mesma falange de trabalho seriam um problema? Em nosso terreiro tem eu, Leonardo, e tem um outro Leonardo. Por acaso isso impede o trabalho de acontecer? Será que se eu encostar nele a gente dá curto? Se não acontece nada com a gente, por que aconteceria com as entidades? Entendem? Então, para elas, esse é um assunto trivial, uma bobagem que nós, encarnados, inventamos para complicar desnecessariamente a nossa vida espiritual, mas que não tem, do ponto de vista deles, nenhuma relevância. Então, é isso que eu penso sobre esse assunto. Não há nenhuma implicação, não tem nada de errado, não é um problema ter no terreiro 2 ou 3 entidades que carregam o mesmo nome simbólico. Isso não vai mudar nada, nem para melhor, nem para pior no trabalho espiritual. E é um ponto que nós precisamos refletir, porque eu vou contar 2 casos aqui para vocês vão entender. Bom, o primeiro caso foi de uma moça que participava de um terreiro há muitos anos e esse terreiro fechou por qualquer razão que seja. Ela então procurou uma outra casa, encontrou aquela casa e quando ela foi conversar com o dirigente para que ela entrasse no terreiro, esse dirigente lhe disse: infelizmente você não poderá trabalhar aqui. Mas por que não? Porque você trabalha com 7 flechas, mas quem recebe os 7 flechas sou eu. E ela disse: mas qual o problema? Você recebe o seu, eu recebo o meu. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não, mas aqui não pode. Aqui cada entidade tem que ter um nome e aquele nome é exclusivo dela. Não tem 2 entidades com o mesmo nome. Ela entendeu, aceitou e foi embora algo chateada. Numa outra situação, um rapaz que também havia saído do seu terreiro buscando uma nova casa, encontrou um terreiro que ele gostou muito e pretendia trabalhar nesse terreiro. E quando ele lá chegou, o dirigente também lhe disse que haveria um problema, porque ele trabalhava com o preto velho Pai Antônio das Almas, mas já tinha um médium na casa que trabalhava com o Pai Antônio das Almas. Só que dessa vez o dirigente disse: não se preocupa, porque eu posso assentar um outro preto velho na sua coroa. Oi, como assim? E aí ele veio perguntar o que eu achava. Isto é, o dirigente em tese teria força ou poder ou capacidade ou sei lá o que para afastar um preto velho daquele médium e trazer outro que tivesse um outro nome diferente
para que não houvesse no terreiro duas entidades com o mesmo nome. E quando ele me procurou e pediu a minha opinião, eu falei, olha, com sinceridade, isso para mim é uma coisa que não tem pé nem cabeça. São os guias que nos escolhem, não somos nós que escolhemos os guias. Se a espiritualidade achasse qualquer inconveniente em ter duas entidades com o mesmo nome no terreiro, isto sequer seria possível. Entendem? Se os próprios espíritos não veem isso como um problema, se frequentemente chegam nos terreiros pessoas que trabalham com entidades que têm nomes simbólicos que também são adotadas por outras, é porque isso para a espiritualidade é irrelevante. Portanto, é uma bobagem nossa. Nós é que buscamos essas coisas para complicar desnecessariamente a nossa vida espiritual. O nome que a entidade usa é um nome simbólico. Faz referência à forma como ela trabalha, a que equipe espiritual, ou melhor dizendo, a qual falange de trabalho ela está ligada. Se tem dois pretos velhos Pai Antônio das Almas, é porque aquelas duas entidades são ligadas a essa falange. Se tem dois caboclos Pena Branca, é porque esses dois caboclos são ligados àquela falange. O que é que isso tem de ruim ou de prejudicial? Absolutamente nada. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.